Pela manhã, Giana trouxe água e comida para os companheiros, dizendo que estava tudo programado para o cair da noite. Quando o sol se pôs, a espiã serviu para os alemães e compatriotas da pista clandestina um drink com um forte sonífero. E cobertos pelo manto da noite, os brasileiros saíram de seu esconderijo para subirem a bordo do poderoso Stuka, previamente preparado para recebê-los. Evaristo olhou para o painel de controle da aeronave e respirou fundo, visivelmente tenso. Tem certeza de que consegue colocar essa belezinha para voar? Claro que sim. Fui treinado pelos americanos na base aérea, no mais moderno caça da Força Aérea dos Estados Unidos, tá bom? Estou só perguntando, a moça disse, também tensa. Qual a autonomia de voo dele? Leve como estamos, uns 1.400 quilômetros. Vamos chegar a La Corunha tranquilamente. Com o suor a porejar pela testa, o bravo avestruz da FAB fez mover-se o avião inimigo, em plena concentração, repetindo todas as orações que havia aprendido, sentiu a aeronave perder o contato com o chão. Os três gritaram em comemoração ao decolarem e deixarem a pista cada vez menor para trás. Em uma velocidade de aproximadamente 300 km por hora, em alguns minutos estavam sobre o Mediterrâneo e em 2 horas sobre o solo espanhol. Pouco mais de 3 horas após a decolagem, antes que os alemães acordassem na Itália, Evaristo pousava em uma pista clandestina na Espanha. Reabastecido o avião, ele decolou novamente e sobrevoou o Atlântico por pouco menos de 2 horas, enquanto Onofre e Giana preparavam-se para saltar, já quase no mar da Irlanda. Volte para a Espanha e mantenha-se em alerta, ela disse. Eu me comunico com você assim que encontrar meu contato. Cuide-se, Belo. Cuide-se, Bela. Você também, cobra d'água. Os olhos de Evaristo e Giana se cruzaram e uma angústia típica dos enamorados tomou conta de seus corações. Ela desejou dizer muitas coisas e ele desejou ouvi-las, mas a presença de Onofre a deixou muda. Giana não sabia o que se passava em seu íntimo. Se por um lado a praticidade e a força de Evaristo a faziam sentir-se segura e protegida, como se seus braços fossem escudos poderosos, a candura de Onofre e seu jeito terno a deixavam entregue, rendida à doçura do pracinha apaixonável. A fusão dos 2 soldados teria como resultado um ser de conto de fadas. Olhando agora, você até parece uma ave nobre, um condor, visto que a águia já está aqui. Onofre brincou, quebrando o silêncio. É isso aí, cobra-rei, somos um trio imbatível. E os 2 saltaram rumo às águas geladas do mar da Irlanda, em pleno novembro. Ao contato com as águas, foi como se os 2 amigos mergulhassem um mar de navalhas afiadas que lhes penetravam as carnes impiedosamente. Poucos minutos depois, ambos começaram a perder a capacidade de raciocínio e não sentiam os membros. Nofrinho, se eu morrer e você sobreviver, salve o navio. Vejo o navio chegando e meu pai está no porão. Tire meu pai do porão, por favor. Nós vamos juntos, Giana. Fique forte, consciente. Nós vamos sair desta fria, literalmente. Não pensamos nisso, no frio que é aqui embaixo.
Não pensamos. Ninguém pensou. Engano dos garotos. Nós, do lado de cada vida, pensamos, sim. Tanto que Eva sugeriu repetidamente que os Sullivan trouxessem um barco, cobertores, bebida e água quente. Nossa amiga guiou o irlandês até o ponto onde nossos protegidos se encontraram à beira do congelamento fatal. Antes de perderem completamente os sentidos, Gianna e Onofre viram um barco que deslizava devagar, iluminado por um archote. Pensaram estar tendo uma de muitas alucinações oriundas do mar da Irlanda. E de olhos fechados ouviram o canto provindo de uma voz alcoolizada. Somos soldados, cujas vidas estão empenhadas pela Irlanda. Alguns vieram de uma terra além mar, jurada a liberdade. Não é mais terra da opressão, o refúgio do déspota ou do escravo. Esta noite nós daremos uma pausa ao perigo. Pela causa de Erin, advém a desgraça ou vergão. Entre o rugido dos canhões e a rajada dos rifles, cantaremos uma canção de soldado. O último verso ele repetia em desafino primoroso. Os amigos adormeceram. Onofre percebeu quando pareceram chegar perto da amiga. Saídas do fundo do mar da Irlanda, dezenas de pessoas desfiguradas, com roupas e cabelos em desalinho, munidas de objetos cortantes e pontiagudos. Me deixem em paz, ela gritava. Saiam de perto de mim, eu não fiz nada contra vocês, vão embora. Os fantasmas molhados, entre aspas, pareciam não ouvir os apelos desesperados da moça e aproximavam-se cada vez mais, repetindo frases ininteligíveis até mesmo para a espiã, que dominava muitos idiomas. Onofre correu até onde a amiga estava e, amparando-a com um dos braços, com o outro segurava fortemente uma metralhadora e disparava contra a turba, que continuava sua jornada mecânica e alienada em direção a Gianna. Onofre sentiu o impacto do recuo da arma ao disparar e ainda pensou em como conseguia segurá-la com apenas uma das mãos. Mas não tinha tempo para raciocinar. Correu, disparando a arma cujas munições nunca terminavam, e arrastando Gianna. Chegou a um penhasco de onde observaram seus perseguidores lá embaixo emergirem novamente no fundo daquele mar, assustados com as rajadas da Lurdinha. Acordaram na alta madrugada. Gianna se lembrou com perfeição dos detalhes. Já Onofre achava que estivera inconsciente. Ouviram a mesma canção do soldado e sentiram dores lancinantes pelo corpo, como se o irlandês os estivessem escaldando. A seus apelos de piedade ouviram do carrasco, entre aspas. Acalmem-se, moços, a água está só morna. Vocês é que estão gelados. Aguentem firme, é para o bem de vocês. Estou tentando reaquecê-los devagar. Ainda gritaram de dor, como se estivessem sendo imersos em água fervente. Essa tortura, entre aspas, durou alguns minutos, até que ambos conseguiram ficar sem gritar em uma tina de água com temperatura ligeiramente superior a 15 graus. Algum tempo depois, começaram a sentir frio a essa temperatura, e o velho irlandês foi levando-a gradativamente, até que pela manhã recuperaram a temperatura interior normal do corpo humano, 37 graus Celsius, podendo assim conversar. Onde estamos?
perguntou Giana em inglês. Em Kinsale, no condado de Cork. Obrigada por nos salvar, O'Sullivan. Se não fosse por sua intervenção, teríamos morrido congelados. Cumpri minha obrigação. Afinal, estou aqui para fazê-los chegar ao assessor direto de nosso estimado De Valera. Não sei se chega a ser isso. Precisamos falar com a Marinha Mercante Irlandesa e impedir que o RMS zarpe daqui. O Ira sabe disso? É claro que não. Não sabemos se o Ira mantém laços estreitos com o serviço secreto. Não me refiro à sua missão, e sim ao afundamento do navio de passageiros. Pode ser. Na verdade, o Ira quer ver a Irlanda na guerra, não é? Sim, querem que saiamos deste período chamado de a emergência, entre aspas, que eles dizem ser um eufemismo para a covardia. O Ira quer lutar ao lado do eixo? Não exatamente. Eles querem lutar contra a Inglaterra. E como podemos ter certeza de que você não é mais um membro desse exército terrorista? Não podem. Ou vocês confiam em mim, ou não confiam. Foi essa a resposta que dei a seu amigo, o Falcão. E pergunto mesmo a vocês, como vou saber que estão mesmo tentando a Irlanda da guerra? Poderíamos lhes dar a mesma resposta, disse Giana, mas não percebeu que estou ao lado de um dos aliados? Este é um soldado brasileiro, Onofre Vilela. As duas últimas foram as únicas palavras que o brasileiro entendeu. Ele sorriu ao ouvir o próprio nome, o que bastou para o velho irlandês acreditar que ele concordava com o que a moça dizia. Qual é o plano? Onofre quis saber da moça, que reformulou a pergunta em inglês. É o seguinte, respondeu O'Sullivan. Minha irmã trabalha como cozinheira no departamento do primeiro-ministro da Irlanda. Ela pode colocar um de vocês lá dentro e ainda informar onde está o primeiro-ministro. Depois é com vocês. Onde fica isso? Em Dublin, é claro. Quem vai entrar? Já estamos atrasados. Eu entro. Então, vista-se a caráter. Pouco depois, Giana, em trajes de arrumadeira do centro do poder, aproximou-se de Onofre e disse: Se eu não aparecer até a noite, entre em contato com Evaristo e suma desta ilha. Volte para junto dos seus, mas nunca se esqueça que me conheceu, pois desta forma eu morro de verdade. Você foi o homem mais sensível, educado e meigo que já conheci. Não fale como se estivesse se despedindo de mim. Até a noite, Bela. A espiã respirou fundo e soltou o ar ruidosamente. Nofrinho, você é maravilhoso. Eu me casaria com você, disse, dando ênfase à palavra casaria. Vou me lembrar disso depois da guerra. Em Dublin, o velho irlandês e Giana desceram rumo à missão. Onofre se encostou a um canto e adormeceu pesadamente. Eva e Adam apareceram e se sentaram ao seu lado sobre o mesmo penhasco onde estiveram com Giana. Onofre, precisamos de sua ajuda para ajudar Giana e uma porção de pessoas que estão debaixo destas águas desde o primeiro grande conflito. Aquelas pessoas estão debaixo da água há mais de 20 anos? Exatamente.
desde um grande naufrágio que aconteceu bem ali. Adam apontou com o indicador. Caramba! Fala dos passageiros do Lusitânia? Alguns deles, já que, para mais de 1.000 pessoas a bordo do navio, muitas já foram resgatadas, mas algumas, arraigadas ao ódio e ao desejo de vingança, permanecem lá, no fundo do mar. Então, as lendas dos fantasmas da costa irlandesa são reais? Você bem pode comprovar, pois esteve com alguns deles. Os fantasmas molhados. E por que perseguem Gianna, que nem havia nascido nessa época? Por causa do pai dela, um espião da Tríplice Aliança, que se vendeu para a Tríplice Entente e foi um dos responsáveis diretos pelo afundamento do Lusitânia. Mas o que ela tem a ver com isso? É filha dele. Pagamos os pecados de nossos pais? Isso é um pecado original? Olhe, nós vamos explicar o que isso significa, e você deve passar esse conhecimento para Gianna. Eu adoraria, mas acontece que nunca me lembro de nada. Vai se lembrar do essencial. Ótimo, então sou todo ouvidos. Aprender sobre o pecado original com vocês, que são a maior autoridade no assunto, é um privilégio. Adam e Eva riram do espirituoso pracinha, que fazia uma alusão a seus nomes. Onofre, Adão e Eva não são um casal, e sim a personificação de uma raça. Seria biologicamente impossível que a humanidade inteira viesse de apenas um homem e uma mulher. A analogia da expulsão do paraíso nada mais é que a lembrança distorcida do degredo de um mundo melhor, de onde viemos à terra, onde ganhávamos o pão com o suor do rosto, pois o trabalho ainda era apenas braçal. A doutrina convencional do pecado original é o reverso da que afirma que Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças ao Cristo. Ambas, porém, são falhas. Ninguém pode pecar por nós, nem mesmo nos salvar. Essas ações são pessoais e intransferíveis. Pecado é algo que você comete para aprender, através de suas consequências desastrosas, que nunca mais deve cometer. E não podemos classificar esses atos a não ser pelo tamanho da intenção de errar do protagonista deles. Quanto maior nossa consciência no erro, maior nossa culpa. Original quer dizer inicial, primordial, originário, inédito. O pecado original é personificado em Adão e Eva, e no fato de cederem à tentação de conhecerem o sabor do fruto da ciência, do bem e do mal. Logo, o maior pecado, entre aspas, é conhecer o bem e o mal e optar pelo segundo. É desenvolver as asas do intelecto enquanto as da bondade continuam atrofiadas. Assim, nosso voo resulta em uma queda, a grande queda do paraíso. E o que quer dizer a afirmação de que nascemos com o pecado em nós? Quer dizer que nascemos mesmo, do contrário, nem nasceríamos. Chegamos aqui repletos de nossos erros do passado, de nossas vivências anteriores. E quanto a Gianna? Ela deve pagar pelo erro do pai? E qual foi o erro do pai dela? Ele colaborou na missão que afundou o Lusitânia, matando milhares de pessoas civis e militares, não é?
E o que Giana tem feito no Mediterrâneo e no Mar da Irlanda? Caramba, tem razão. Ela faz o mesmo que ele. É assim que herdamos os pecados de nossos pais. Veja bem, os espíritos muito parecidos encarnam na mesma família. Não é incomum vermos uma família cuja profissão é a mesma para mais da metade dos membros. Verdade. Eu, meu pai, meu tio, avô e primos somos todos militares. Sim, são parecidos a ponto de escolherem a mesma profissão e a mesma família. Então, estão propensos aos mesmos erros por evolução e profissão, entende? Sim. Por exemplo, se um pai e um filho são médicos, estão sujeitos a falhas como omissão de socorro, preferência por pacientes que podem pagar, negligência que resulta em morte. Não é assim? Exatamente. Dessa maneira, cria-se a ideia de que pagamos pelos erros de nossos pais, e isso não procede. Tá, mas e quando parece que o neto ou o bisneto de profissão diferente passa por coisas que caberiam ao avô ou bisavô? Isso é injusto. E quem lhe garante que não se trata do mesmo espírito? Olhe só, não havia pensado nisso. Minha mãe me dizia que sou chato e pegajoso como o avô dela. Eva riu. Agora preste atenção no que vou dizer para se lembrar ao acordar. A missão de vocês consiste em livrar passageiros de um desastre e também salvar os que estão em um há mais de 20 anos. Você conseguiu entrar no sonho de Giana uma vez e vai fazer isso de novo. Mas lembre-se, não fuja dos fantasmas molhados, nem atire contra eles. Tente fazer contato com eles e tirá-los do fundo do mar. Logo que perceberem seu próprio estado, nós vamos fazer o resgate. Combinado? Sim. Agora, repouse. Nós vamos até o departamento para ajudar Giana a encontrar alguém que possa impedir o RMS de zarpar do porto de Quinceio. Boa sorte, Adão e Eva. Bom descanso.